Namastê. Muito boa noite a todas. Hoje, mais uma segunda-feira, e estamos realizando a leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. É o livro de Pritaji e Sri Krishnaji, um livro que traz como um guia para viver em um belo estado de ser. E hoje nós vamos encerrar a leitura do livro, a segunda leitura deste ano. Estamos no ciclo 4 de leitura, e é com muita alegria que chegamos ao final de mais uma leitura deste livro. Hoje, o livro, vamos falar sobre Seja um Criador Consciente da Riqueza. E antes de nós iniciarmos a leitura, vamos nos conectar com todos presentes. Te vejo, Eliana, te vejo, Mel. Eu estou aqui. E vamos nos conectar também com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, abrir as portas do nosso coração para ir ao encontro de nosso divino, nosso Deus, nosso Antaryami, nossa centelha, ou o nome que assim você desejar. E ele ou ela pode ser na forma que assim você desejar também. Pode ser homem, mulher, pode ser na imagem e semelhança de você. Pode ter a imagem de Jesus, de Maria, de algum santo de sua devoção. Pode não ter forma, ser apenas presença, luz. Eu te vejo, te sinto, divino. Eu estou aqui. Peço que nos acompanhe a cada instante de nossa vida. E que caso eu perca essa conexão, eu sinta, eu escute o chamado para que eu volte a me conectar contigo, pois sei que quando estou contigo, eu sou muito mais sábio, muito mais equilibrado, muito mais no eu sou. Vamos inspirar profundamente e abrir os nossos olhos. A leitura hoje começa na página 147. Hoje nós vamos ler um capítulo escrito por Sri Krishnaji. A quarta jornada da vida. Seja um criador consciente da riqueza. Imagine que você caminha pela mata em uma tarde preguiçosa, assobiando sua música favorita. De repente, um pássaro solta um piado agudo. De canto de olho, você nota um movimento entre a grama alta ao longe. O perigo é iminente. Alguém o observa. É um tigre, esperando para atacar. Você corre, mas a fera o persegue. Logo, um barranco largo e fundo surge em seu caminho. Se quiser escapar, você terá que se jogar lá embaixo. A queda é dura, o terreno é desnivelado e íngreme. E enquanto rola na direção da água barrenta, machucado e sangrando, você olha para baixo e vê um crocodilo gigante com a boca escancarada. Meu Deus, que situação é essa? Apavorado,
Você tenta se segurar nas paredes do barranco. Após algumas tentativas fracassadas, consegue se agarrar a uma trepadeira selvagem, seus pés balançando a poucos centímetros da boca aberta do crocodilo. Com o tigre acima e o crocodilo abaixo, sua vida depende da sua capacidade de se segurar. E é então que você nota dois ratos, um branco e outro preto, mordiscando a trepadeira. É a trepadeira que você está segurando. Imagine isso, né? Enquanto está suspenso nesse estado de terror, algo pinga em sua cabeça. Você olha para cima e encontra um favo de mel lá no alto. Desejando um breve momento de alívio, estica a língua para fora da boca e espera a próxima gota aterrissar. Primeiro, queremos pedir desculpas por lhe sujeitar a essa jornada imaginária terrível. Mas, por favor, deixe que expliquemos o propósito dela, já que a compreensão dessa antiga história lhe ajudará a abrir a consciência para uma nova maneira de pensar sobre a abundância. O conto é uma representação visual do modo como muitos de nós passam pela vida. O tigre é um estado assustador que surge quando uma autoobsessão está no controle. Um medo profundo de que não somos importantes. Nós o chamamos de um estado ninguém. O barranco é o nosso salto na busca inconsciente, agressiva e ambiciosa pela criação de riqueza. Rolar por ele pode parecer a melhor maneira de sair do estado ninguém, mas é uma jornada que iniciamos por medo, não por um senso de alegria ou propósito. O crocodilo é o ciclo infinito de problemas financeiros que surgem como resultado da sua autoobsessão, assim como a vida de mediocridades que lhe aguarda no fim do barranco. A trepadeira na qual você se pendura é a esperança. Os ratos branco e preto que mordiscam são a passagem do tempo, tornando-a cada vez mais escassa. E, finalmente, o mel, que representa os poucos momentos de prazer pelos quais ansiamos no meio de tanta insegurança e caos. Muitas vezes a gente se sente como neste conto, exatamente como neste conto. A gente se sente ameaçado, se sente, muitas vezes, em uma situação que não vemos saída. É exatamente assim, muitas vezes. E como escapar dessa enrascada? Bem, nós sabemos qual o caminho é escolhido com frequência. Assim que vemos o tigre, agimos como personagem da história. Pulamos de cabeça no barranco. E apesar de, é claro, o barranco poder assumir uma série de formas, ele é a carreira que nossos pais queriam que tivéssemos, o mercado de trabalho que nos promete o respeito que nunca recebemos na adolescência, o cargo que nos tornará mais rico que nossos irmãos, a posição social que garantirá que nunca seremos desprezados em uma festa. Talvez pareça que tal caminho ofereça conquistas e sucesso financeiro, mas se tomarmos qualquer atitude apenas para preencher este estado de sofrimento de vazio interior, o estresse e a ansiedade acabarão criando um vórtice de energia negativa ao nosso redor, atraindo mais caos e a sensação torturante de mediocridade. Quando vivemos em um estado de consciência tão inferior, ferimos todos os outros aspectos da nossa vida. E esse, com certeza, não é o rumo para a abundância financeira. E não é o estado a partir do qual a criação consciente de riqueza acontece. Mas há um caminho melhor, há outro estado de consciência. Muitas vezes, pela ganância, pela ansiedade, a gente faz, a gente age por algumas situações que a gente acaba atropelando
E não é dessa forma que a gente cria riqueza, consciente e consistente. Porque pode até conquistar em alguns casos, mas não é consistente. Ela não consegue vingar, que vingar é... Nossa, eu ouvi uma palavra ontem que eu achei fantástica. Vingar é como viver, não é de vingança, e sim de vingar, de estar novamente à vida, vingar. Então, não é dessa forma que a gente consegue vingar a abundância e a prosperidade na nossa vida. A vida no estado ninguém. Mike, presidente de uma empresa de arquitetura muito bem-sucedida, ainda se lembra do momento em que decidiu que ninguém nunca mais o menosprezaria. Ele era adolescente quando aquilo acontecera, mas a sensação vergonhosa de ser trocado por um cara rico pela garota que amava ainda permanecia. A escalada de sua firma rumo ao reconhecimento foi difícil e dolorosa, mas não lhe trouxe a felicidade que esperava receber. Após muitos anos sofridos de empenho, ele cedeu ao estado de arrogância. E para fugir da sensação de ser inadequado, Mike passava boa parte do tempo dizendo para si mesmo e para os outros que grande homem ele era. Aos 40 e muitos anos, motivado pela inveja e incapaz de suportar o sucesso de um concorrente, ele fez algumas tramóias para destruir o rival. Mas o tiro saiu pela culatra. O desdobramento de uma série de eventos sujou sua imagem na mídia. Mike perdeu a empresa, seus clientes passaram para outras firmas e os funcionários o abandonaram para começar os próprios negócios. Enquanto ele refletia sobre 2 décadas de trabalho jogado no lixo, soube que havia chegado ao fundo do poço. Chegara a hora de parar de correr. Isso é que é criar a riqueza através do sofrimento. A gente acaba perdendo, isso sai das nossas mãos como escapa, como água. Não conseguimos ter uma consistência. Mike foi um participante relutante do nosso curso de 4 dias. Só estava lá por insistência da filha adolescente. Porém, no segundo dia, ele começou a olhar para o seu interior de verdade e percebeu que aquilo que sempre vira como foco e motivação era, na verdade, um vício. Sua busca dolorosa por riqueza e sucesso foi uma tentativa fútil de preencher o vazio interno que começara a sentir na adolescência. Mike nunca lidara com aquela sensação incômoda de inadequação. Então, ela apenas aumentara com o passar dos anos. A única maneira que tinha de silenciá-la eram suas tentativas de se tornar o maior do mercado. O resultado foi uma corrida rumo ao sucesso, baseada na agressão e crueldade. Ele percebeu que, no fundo, mesmo sendo um executivo bem-sucedido, sentia-se tão vazio e desprezado quanto na juventude. Não importava quantas pessoas empregavam ou quão boa era a sua reputação no mercado, Mike ainda se sentia insignificante sempre que pensava que alguém poderia superá-lo. Ainda sofria. Quando a gente não supera algo em nossa existência, isso fica refletindo em outras áreas da nossa vida durante muito e muito tempo. Então, por isso que é preciso o quê? Voltar atrás e dissolver. Não é ressignificar, é dissolver. A palavra certa é essa. No último dia do curso, durante a jornada mística da meditação do campo ilimitado comigo, ele foi tomado por um pavor paralisante, o medo de morrer como ninguém. Não importava quanto tentasse mudar o rumo dos seus pensamentos, aquilo permanecia em sua cabeça. Apenas a percepção de que sua vida não tinha feito a diferença para ninguém fez com que Mike percebesse uma verdade triste.
Sua essência não colaborara para a felicidade de nenhum outro ser humano. Em uma meditação profunda, ele permitiu que a dor de uma vida sem propósito se instalasse. Em um instante, a região do seu umbigo ficou muito quente. Parecia que um incêndio consumia aquela sensação tão familiar de descontentamento em seu coração e em sua barriga. Após cerca de 1 hora, um doce sono caiu sobre ele. A viagem de Mike de volta para casa foi uma revisão de vida. Ele compreendeu a futilidade de buscar riqueza a partir de um estado ninguém. O sucesso material jamais o fizera se sentir inteiro. O processo de transformação autêntica tinha começado. Uma nova vida o chamava, mas ele precisava tomar várias decisões. Seria melhor se aposentar e ter um hobby ou começar uma nova carreira? Ele continuaria praticando a sua velha profissão? Reconstruiria sua empresa na mesma cidade ou se mudaria? Trabalharia sozinho ou com outras pessoas? Por onde começaria? Já já voltaremos para essa jornada. A dor do eu perfeito. Essa é uma outra dor muito profunda do nosso ser. Em um estado ninguém, como o de Mike percebeu em si, nossos esforços para criar abundância são como os voos de uma galinha. Você já viu uma galinha voando? Ela só tenta. Ele é limitado e cansativo. Esse estado pode levar a 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho é: nós não conquistamos a riqueza que desejamos por estarmos funcionando em um estado inferior de inteligência. O segundo caminho é: mesmo que alcancemos algum sucesso, o caminho até lá será difícil e doloroso, e sem deixar espaço para nos sentirmos realizados, nem estarmos felizes. O terceiro caminho é: nossos estados de sofrimento criarão problemas que colocam em risco tudo pelo que nos esforçamos tanto. São esses 3 caminhos aí que pode ser levado quando estamos em um estado ninguém. Se cada uma dessas possibilidades parece um beco sem saída, fique tranquilo. Há um motivo para o estado ninguém ter tamanho controle sobre nós. E quando nos tornarmos cientes desse motivo, ele começa a perder força. Bhagavan sempre fala: ver é ser livre. Então, quando a gente vê aquilo que está nos abalando, está nos prejudicando ou está nos atrapalhando, a gente se liberta dele, ou que estamos sofrendo por isso, nós somos libertados deste sofrimento. Porque ver é se libertar. É o primeiro passo. Mas quando foi que ele ganhou tanto poder? Lembre que na nossa mente não é apenas um resultado das informações que conscientemente escolhemos absorver. Ela também armazena as aspirações, os preconceitos, os medos e os desejos de nossos avós, pais, professores, amigos, namorados de escola, parceiros, assim como as opiniões de pessoas das quais nem gostamos tanto. Esse fluxo coletivo de informação se cristalizou na imagem do eu perfeito. Infelizmente, ele é emocionalmente íntegro, intelectualmente brilhante, fisicamente atraente e financeiramente abundante. Pense em Steve Jobs, Oprah Winfrey, Gigi Hadid, Warren Buffett, todos misturados em uma pessoa só. E não se esqueça de uma pitada de Dalai Lama. Se você parar para pensar, essa é mais ou menos a imagem do seu eu ideal. A gente mistura várias pessoas aí que a gente admira e coloca ali um pouquinho de espiritualidade, e é isso que nós gostaríamos de ser. Esse é o nosso eu perfeito. E mesmo que nós não nos espelhamos de modo consciente nas pessoas mais admiráveis, bem-sucedidas ou bonitas do mundo, desde nosso primeiro dia de vida, fomos bombardeados com mensagens sobre o que significa ser bom, feliz e próspero. Naturalmente,
A imagem da pessoa que devemos ser é formada em nossa mente desde muito cedo e se torna cada vez mais complicada conforme passamos a nos sentir julgados por nossos parentes, amigos e professores. E sem nos darmos conta, esse eu perfeito se torna o parâmetro de quem deveríamos ser. Constantemente comparamos esse ideal com a nossa realidade e sempre que não fazemos jus a ela, ficamos decepcionados com nós mesmos e com as nossas vidas. Nós nos sentimos vazios e começamos a perseguir todos os nossos objetivos a partir de um estado de desespero. Pelo nosso discurso, parece que estamos pedindo para você se tornar mais razoável, baixar as suas expectativas ou desistir dos seus sonhos para ter uma vida mais satisfatória. Bem, essa não é a nossa filosofia, pois como medir aquilo que é razoável e aquilo que não é? Não há forma disso. Também não acreditamos em ter uma vida insatisfatória abrindo mão de tudo. Nós não acreditamos que você precise fugir dos seus desejos. Para nós, o que importa é o estado, olha só, o estado a partir do qual tentamos conquistar os nossos sonhos, sejam eles grandes ou pequenos. É isso que importa. É a nossa intenção, em outras palavras. É isso. Como é que nós vamos, a partir de que é que eu estou sentindo que eu vou conquistar aquilo que eu desejo? Então, o que fazer quando o Estado e ninguém toma o controle? E se nós não soubermos outra maneira de agir? Preste atenção nisso. Ninguém nasce um ninguém. Antes de começarmos a experienciar essa divisão psíquica entre a fantasia do eu perfeito e a realidade do estado ninguém, vivíamos em um belo estado de ser. Como crianças, nós não estávamos pensando sobre nos tornarmos alguma coisa além do que estávamos experienciando em qualquer dado momento. Nós somos unos com o nosso estado de ser. Quer ele signifique estar irritado, alegre, ciumento, entediado ou brincalhão. Nesse estado de consciência, somos completamente nós mesmos, sem qualquer vergonha. Então, quando a gente é criança, aquele estado natural da criança, ele é o estado, é um belo estado de ser. Por quê? Porque ali não há julgamento. Ali apenas é. O belo estado de inocência é um tipo de paraíso. A infelicidade vinha como gotas de água que escorriam por nossos corpos. Não importava a cor da nossa pele ou nossos olhos. A infância, éramos apenas nós mesmos. Não importávamos se sabíamos o alfabeto ou decorávamos a tabuada. Vivíamos em um estado de paz. Aprendíamos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Cada esforço era um ato criativo especial. Conforme envelhecemos, trocamos esse senso de tranquilidade interior por complexos sistemas de avaliação que garantem que nunca estaremos satisfeitos. A insatisfação, ela começa a tomar conta do nosso eu. E quanto mais nos afastamos do nosso eu perfeito, mais afundamos no doloroso estado ninguém. E sempre que a vida nos machuca, essa condição ela ganha mais força. Quando nossos pais nos comparam com nossos irmãos, o medo de ser um ninguém surge. Quando um professor mostra preferência por outro aluno, o medo de ser ninguém nos morde. Quando a pessoa por quem temos uma quedinha nos rejeita ou não conseguimos nosso emprego dos sonhos, o medo de ser um ninguém nos consome. O estado ninguém é sentido até por aqueles que conquistaram grande fama. Nem os prêmios e os reconhecimentos mais prestigiosos trarão alegria se eles continuarem nessa posição. Por favor, tenha isso em mente. No estado ninguém, não estamos trabalhando para criar riquezas. Estamos apenas viciados em rolar pelo barranco do desespero. Agora eu vou pedir para a gente fazer uma pausa,
fechar os nossos olhos e refletir sobre essa leitura que estamos fazendo agora. Respire profundamente. Tire um momento para encarar a verdade sobre como o Estado ninguém limita sua habilidade de criar riqueza e experienciar a abundância em vários sentidos. Como ele o mantém empacado no desespero. Lembre, se você quiser que a inteligência universal lhe mostre soluções, pode deixar suas fixações e o interesse próprio de lado, praticando a mente serena. A mente serena faz com que você tenha muito mais discernimento, inteligência emocional, te dá foco. Encare a situação sob uma perspectiva mais abrangente. Observe o impacto que você pode ter no quadro geral, seja da sua família, da sua empresa ou do meio onde vive. As soluções, elas virão como intuição ou uma inspiração durante a meditação. E como um líder consciente, pergunte-se: qual é o estado que está alimentando esta minha conquista? Estou usando a comparação com os outros e o medo de ser inferior para impulsionar o meu crescimento? Ou estou inspirado por um estado de paixão profunda e alegre por fazer a diferença no mundo? Qual que é o estado que está alimentando as suas conquistas? Respire profundamente. Então, pode abrir os seus olhos. Se quiser anotar fazer alguma anotação, é importante a gente saber qual é o estado que nesse instante você está sentindo e que possa estar alimentando as suas conquistas materiais. Agora estamos na página 154, tá? Curando a mente inflamada. Todos já tivemos alguma inflamação no corpo. Quando algo doloroso ou irritante tenta invadir um organismo, há uma reação biológica para tentar removê-lo. Os sinais e sintomas visíveis da inflamação, apesar de frequentemente dolorosos ou incômodos, são provas de que o corpo está em guerra para se curar. É claro que algumas vezes a inflamação pode interferir no equilíbrio do organismo, tornando-se ainda pior. O perigo de inflamações crônicas e discretas é que sua natureza silenciosa esconde o seu poder destrutivo. Na verdade, a inflamação induzida pelo estresse, quando acionada, pode permanecer imperceptível por anos, até décadas, propagando a morte de células pelo seu corpo.
Esse estado de guerra corporal pode se manifestar como diabetes, Alzheimer, meningite, câncer ou ataques cardíacos. É por isso que muitas pesquisas médicas atuais se concentram no combate de doenças inflamatórias. E assim como o corpo pode permanecer inflamado por anos, o mesmo acontece com as nossas consciências. Aquilo que começa como uma reação normal a uma mágoa se torna uma doença do coração e da mente. E depois que a inflamação se fixa, ela pode passar décadas tomando conta de nossas vidas sem ser detectada. Podemos alegar ter superado traumas do passado, podemos ter construído vidas completamente diferentes das que tínhamos na infância. Mas para nos curarmos, recebermos abundância e termos vidas belas, precisamos enfrentar o pavor de sermos um ninguém. Como? Um dos sintomas do estado ninguém é um relacionamento extremado com a riqueza. As pessoas nessa situação tendem a ter uma fixação obsessiva com o dinheiro, aversão total a ele ou oscilar no misto entre os dois. Alguém aqui se identifica? Eu me identifico com essa inflamação, às vezes, porque eu não me sinto obsessiva pelo dinheiro, mas a aversão, sim, que engraçado isso. E ela tá melhor, mas ainda existe. É bem interessante isso. Vamos discutir primeiro a obsessão. Todos conhecemos um sinal clássico do corpo lutando contra uma infecção. É febre. Bem, alguns de nós passam por algo parecido ao lidar com o estado ninguém. Tomados por um certo delírio, nós nos tornamos obcecados com o acúmulo de riqueza e o poder social. Quando essa febre nos consome, não conseguimos enxergar a realidade com clareza. Nós alucinamos visões deturpadas do futuro. Se apenas eu tivesse mais dinheiro, conquistaria tudo o que quero: amor, felicidade e poder. Uma visão dessa certamente pode nos suprir com ondas rápidas, porém insustentáveis de energia. Mas ao longo do prazo, é difícil construir algo sólido neste estado de espírito. Essa fixação nos torna apavorados com o fracasso e incapazes de refletir e pensar em soluções criativas para desafios e problemas. May, uma professora de Ikebana, morria de medo de não ter dinheiro ao envelhecer. E, na verdade, ela passara anos se obcecando com isso, calculando quanto tinha no banco e quanto mais poderia ter. Porém, não importava quais atitudes tomasse ou quanto ganhasse, nada fazia com que se sentisse realizada ou segura. E ela passava longos períodos de tempo deprimida. Quando parou de pensar nas raízes desses sentimentos, May percebeu na infância que se sentia incapaz de agradar a mãe, pois tudo o que ela fazia era insuficiente. Esse estado de espírito a acompanhou em todos os seus relacionamentos românticos e amizades. Mesmo na escola, a abundância financeira era uma obsessão. Ela torcia para o dinheiro afastar aquele estado doloroso de insegurança que sentia por dentro. Com o passar do tempo, o relacionamento de May com o dinheiro se tornou muito distorcido. Ela passava tempo demais calculando quanto teria ao se aposentar, entrando em pânico por achar que não seria o suficiente. E esse pânico a fazia trabalhar insensatamente para ganhar mais. Porém, também vivia fazendo compras compulsivas e investimentos imprudentes, arrependendo-se de perder dinheiro. Ela vivia em um estado interior de pobreza. Seu pânico ia crescendo até chegar ao ponto de passar dias se sentindo doente e exausta. A liberação de May veio quando ela percebeu que seus problemas atuais eram apenas resultados de seu estado interior. Aquilo não se tratava de testes do universo, mas de uma mente
inflamada que impulsionava o descontrole de sua vida. Conforme sua percepção do seu estado interior se aprofundava nos meses seguintes, ela naturalmente despertou para um belo estado de conexão com as flores e seus alunos de Ikebana. A profunda jornada espiritual em que Mei embarcou modificou os circuitos neurológicos de seu cérebro, que antes a mantinham obcecada e ansiosa sobre as suas finanças. Agora ela vive a maior parte do tempo em um belo estado de ser, sentindo que o universo é um aliado que lhe oferece muitos momentos de sorte e sincronicidades. Assim como a febre pode nos alertar para uma gripe, a fixação por dinheiro pode chamar a atenção para alguns problemas mais sérios. É claro, podemos nos encher de remédios que escondem os sintomas da inflamação, ou podemos encarar nosso desconforto como um sinal para enfrentarmos o estado ninguém de uma vez por todas. O segundo relacionamento com riqueza que criamos nessa condição é a aversão. Enquanto alguns de nós reagem ao estado ninguém se jogando de cabeça em extratos bancários, os outros correm na direção oposta. Dinheiro faz mal, diz essa linha de pensamento. Ele só torna as pessoas arrogantes e piora o mundo. Não há motivo para tentar conquistá-lo ou respeitá-lo. Tal repulsa interior pode até se transformar em uma raiva que nos parece justificada. Como meus vizinhos podem ter uma casa tão grande quando há tanta gente no mundo sem nada? Com esse tipo de visão abnegada, não respeitamos as contribuições que fazemos. Nós hesitamos em pedir pelo valor real de nossos serviços. Reclamamos que as pessoas são injustas naquilo que nos oferecem, mas não temos coragem de pedir por aquilo que merecemos. Porém, se olharmos com um pouco mais de atenção, é comum descobrirmos que as raízes da aversão pelo dinheiro e pelas pessoas que o têm vieram de alguma inflamação do passado. Essa segunda obsessão é tola e tão perigosa quanto a primeira. E é nesse ponto que estamos empacados. Então, vamos refletir sobre esses dois estados, né? Que é a obsessão ou a aversão. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente. Se você quiser fazer uma pequena jornada interior, vamos fazer essa pausa. Respirar bem devagar, nos ancorarmos neste momento presente, no aqui e agora. Vamos mergulhar mais fundo em nossa verdade interior. Fique imóvel e apenas observe. Como é o seu relacionamento com a riqueza? Ele é obsessivo? Ele é como uma pedra em seu sapato, incomodando a cada passo que você dá? Ou você sente indiferença ou desdém pela riqueza? Agora, com que frequência o medo de se tornar um ninguém te consome? Com que frequência você se obceca pela ideia de viver e morrer como alguém que não significou nada para
as outras pessoas. A obsessão de ter sucesso no futuro já lhe impediu de viver e de se conectar e de sentir? Ou sua busca pela abundância surge de um estado feliz de autodescobertas e um desejo de compartilhar seus dons com o mundo? Apenas mergulhe na sua verdade. Podemos respirar profundamente. E então, abrir os nossos olhos. O ponto não é nos recriminar pelo estado de sofrimento do medo. Muito pelo contrário, temos que nos parabenizar, pois a jornada da inverdade rumo à verdade é a chave para um belo estado de ser. A partir do momento que você começa a perceber em que estado é este, em qual estado você está se sentindo, você começa a se libertar de todo esse sofrimento. Nós podemos nos libertar do estado ninguém. Na verdade, precisamos fazer isso. Esse estado de sofrimento cria um campo de energia negativa ao nosso redor. Todos já testemunhamos algo assim, não é? Vimos alguém torturado por uma obsessão financeira, tomando decisões extremamente imprudentes que afetam as pessoas ao seu redor. Vimos como o estado ninguém se manifesta como excesso de trabalho ou depressão. Não é fácil conviver com as vítimas dessa situação. Em geral, elas estão consumidas demais por sua raiva ou vergonha para sentir o amor dos outros. Em um nível macro, o estado ninguém se torna uma força que impede a riqueza de fluir em nossa direção, que bloqueia a inteligência, que bloqueia possibilidades auspiciosas, que fecha a porta para que Lakshmi, a deusa da abundância na cultura hindu, entre em nossa vida. Mas podemos nos libertar. Lembre-se de Mike, o presidente da empresa de arquitetura. A sua jornada interior não fez com que ele desistisse de ir atrás da segurança financeira, mas houve uma coisa que precisou abrir mão. Sua busca não vinha mais de um sentimento de vazio. A raiva daqueles que zombaram dele e deram para trás em parcerias não o motivava mais. Nem havia desespero para reconstruir sua imagem perdida na sociedade. Mike despertou para o belo estado de coragem e calma. Ele estava consciente do estrago que sua condição e suas ações causaram. Não havia mais motivos escusos. O poder da sua consciência transformada o guiou para um novo propósito, a paixão por utilizar seu conhecimento para o bem maior. Hoje, uma nova equipe se reuniu em torno dele. Enquanto escrevemos essas palavras, Mike e seus companheiros estão se dedicando a oferecer soluções arquitetônicas para aspirantes a arquiteto pela internet. Criado nos belos estados de paz e paixão, eles constroem esse sonho aos poucos. Desta vez, a escalada até o topo não exige esforço maior. Agora vamos para tornando-se um criador consciente. Aqui até agora a gente viu como é que nós não estamos fluindo na
prosperidade. Agora a gente vai se tornar um criador consciente. A criação da riqueza é um dos assuntos mais discutidos no mundo todo. Sem dúvida, você já ouviu falar de muitas técnicas e estratégias para enriquecer. A jornada para se tornar um criador consciente de riqueza é muito diferente. Nós defendemos uma abordagem consciente na criação de abundância, um passo além dos estados destrutivos que nos impede de manifestar nossos sonhos, dando um salto na direção de uma consciência extremamente criativa e totalmente desperta. Você não vai precisar mais criar, construir e conquistar devido àquilo que lhe falta. Você aprenderá como obter de um poço profundo de criatividade. Quando os alunos fazem essa jornada pela consciência, despertam para novas oportunidades animadoras e se deparam com as sincronicidades milagrosas. E em vez de lutar contra a grande corrente existencial, um grande fluxo os leva pelas inúmeras margens maravilhosas do rio da vida. Então, quem é um criador consciente de riqueza? Um criador consciente de riqueza está desperto para o estado a partir do qual busca abundância e sucesso. Um criador consciente de riqueza está consciente do propósito por trás de sua busca. Um criador consciente de riqueza é consciente do impacto de sua criação financeira no ecossistema que o cerca. Vou compartilhar a experiência de um presidente famoso de uma empresa muito popular. Alguns anos atrás, recém-promovido ao cargo, esse homem e sua esposa passaram por sua primeira jornada de transformação em nossa academia. A empresa sofria uma crise financeira e, durante uma reunião com a diretoria, a responsabilidade por virar o jogo foi depositada nos ombros dele. O presidente tomou a decisão que a maioria dos líderes toma ao se deparar com esse tipo de crise: demitir muitos funcionários para diminuir os gastos. É assim que normalmente acontece. Vamos reduzir os custos, então vamos demitir os funcionários. Com peso na consciência, ele contou à esposa seu plano de mandar as pessoas embora e foi confrontado com uma pergunta. Entendo por que você se decidiu pelas demissões, disse ela, mas em que estado está tomando essa decisão? De medo ou de amor? O presidente começou sua jornada para se conectar com o primeiro segredo sagrado da visão espiritual. Ele se tornou ciente de que reagia ao desafio a partir de um estado de sofrimento, não de um belo estado de ser. E ficou óbvio que sua condição só o tornava desesperado e insensato. Aquele estado atrairia ainda mais problemas. Equilibrado com a visão de dissolver o sofrimento e lidar com o problema da empresa em um belo estado, nosso aluno seguiu para o segundo segredo da verdade interior e percebeu que sua decisão fora impulsionada pelo desejo de se proteger e pela obsessão consigo mesmo, não por uma visão maior para a organização. O medo guiava seus planos. Ele temia ser visto com maus olhos pela diretoria e estava desesperado para provar seu sucesso para os diretores. Quando reconheceu esse medo, o presidente se perguntou: a partir de que estado eu quero responder a essa situação? E a resposta estava diante de seus olhos. Enquanto continuava a meditar, ele se visualizou entrando em um espaço de conexão com todos os funcionários e se conectou com o que eles sentiriam se perdessem o emprego pouco antes do Natal. O presidente, então, seguiu o quarto segredo sagrado da ação espiritual correta. Decidido e confiante no universo, ele inspirou a empresa inteira a se unir como uma família e cortar gastos em todos os níveis, desde a produção e embalagens até o transporte e monstruários. Seu estado de conexão afetou a empresa de uma maneira muito profunda. Todos se uniram para fazer isso acontecer e a companhia conseguiu se salvar.
e outras coisas começaram a fluir a seu favor. Conforme o Natal se aproximava, a economia melhorou, a demanda aumentou, demanda essa que a empresa era capaz de suprir, mas apenas por não ter demitido boa parte dos funcionários. Durante o período em que ele trabalhou lá, a firma cresceu a cada ano de modo jamais visto. Deixa eu ver se a gente consegue terminar hoje, ou se teria que ser na próxima. Eu acho que dá para a gente terminar hoje, eu deixo a meditação Soul 5 para o final. Tá faltando 4 páginas, tudo bem? Quatro buscas, 2 caminhos. Apesar de nós dois não gostarmos de ostentar nossa riqueza ou de ostentar qualquer coisa, na verdade, queremos compartilhar a sabedoria que nos guiou na criação de empresas internacionais bem-sucedidas durante o nosso casamento de 22 anos, e que também auxiliou muitos de nossos alunos a se tornarem criadores conscientes de riqueza. De acordo com antigos sábios indianos, todos os desejos da humanidade podem ser classificados em 4 buscas. Em Artha, que é riqueza e todos os confortos e luxos que o dinheiro pode oferecer. Em Kama, que é o amor em todas as suas formas, como afeto, intimidade, respeito e compaixão. Em Dharma, que é a paixão por fazer a diferença para sua família, sua empresa e no mundo. E Mukti, que é um despertar espiritual, também chamado de iluminação, quando você se liberta do sofrimento e da ilusão da separação. Não importa quais são os nossos desejos, todos se enquadram em uma dessas 4 buscas primordiais. E apesar de esse conhecimento ser prevalecente na cultura em que fomos criados, foi apenas após começarmos a pensar no programa da OEO Academy que compreendemos melhor essa visão antiga. Cada um desses 4 objetivos, e por consequência todos os desejos humanos, podem ser explorados a partir de um belo estado de ser ou do sofredor estado ninguém. Vamos explicar melhor, começando pelo Dharma. Todos temos responsabilidades, como filhos de nossos pais, companheiros de nossos parceiros, cidadãos de nossa comunidade. Porém, quando executamos nossos papéis em um estado de estresse, eles se tornam fardos, tarefas que temos que suportar. Nós cumprimos deveres porque somos guiados por ideais ou porque tentamos fazer a nossa parte em um sistema, mas fardos não inspiram ninguém. Por outro lado, quando entramos em um belo estado, cuja essência é a conexão, o nosso Dharma vira uma paixão por colaborar com nossa família, comunidade e sociedade. Nós usamos nossas habilidades, nossa influência e tudo que temos pelo bem maior. Reconhecemos a interconexão de todas as coisas e compreendemos que nosso estado e nossas ações têm efeito abrangente na teia da vida. E quando consideramos o efeito cascata que naturalmente nós criamos, será que algum de nós poderia mesmo ser um ninguém? Da mesma maneira, o Kama, que é a busca por amor, pode ser perseguido neste estado ninguém. Quando isso acontece, o desejo por afeto se torna uma ânsia interminável. Tentamos desesperadamente agradar ou ser agradados pelos outros. E essa procura desesperada pelo prazer vira uma obsessão descontrolada. Compare isso com o Kama buscando em um belo estado, que resulta no amor que nutre, encoraja e liberta. Até o Mukti, ou a busca espiritual, ao nascer do estado ninguém, se torna um processo ambicioso e agressivo de acumular conhecimento e habilidades espirituais para se exibir. Tentamos fugir dos desafios da vida real a nos agarrarmos a uma autoimagem
sublime de misticismo. E, como resultado, acabamos nos aprofundando ainda mais no caminho do desespero, isolamento e conflito. É por isso que até indivíduos muito devotos sentem que estão brigando com o universo. E algumas das pessoas mais generosas que conhecemos não conseguem silenciar aquela vozinha que choraminga. Por que a vida de todo mundo parece tão mais fácil que a minha? Um exemplo clássico de alguém que seguiu o caminho espiritual no estado ninguém é um primo de Buda, Devadatta. Devadatta era bonito e inteligente, muitas vezes levando crédito por ser ainda mais eloquente em seus discursos do que Buda. Reza a lenda, quando os dois eram crianças, Devadatta atirou em um cisne que caiu aos pés do primo. O Buda imediatamente começou a cuidar dos ferimentos do animal e recuperar a sua saúde. Devadatta queria o cisne para si, já que fora seu tiro que o acertara, mas os anciãos decidiram dá-lo ao Buda, que o fizera voltar à vida. Talvez essa tenha sido o começo do estado ninguém nele, ou talvez o início tenha ocorrido em algum evento posterior. Quando o Buda finalmente voltou para casa após a sua iluminação, Devadatta entrou para o seu monastério, mas apenas porque tinha o desejo secreto de provar que seria um professor ainda melhor. Ele teve uma vida muito austera e morreu infeliz. Por mais que todos nós queiramos nos identificar com Buda, nessa história específica, não é tão difícil assim ter empatia por Devadatta. Quem entre nós nunca sentiu inveja ao nos depararmos com grandes feitos, especialmente entre nossos parentes e amigos próximos? Quem entre nós nunca lutou batalhas internas contra um irmão ou um colega que pareceu ter todas as sortes que nunca tivemos? Essa é a força desafortunada do estado ninguém e o motivo pelo qual não podemos subestimá-lo. Sua forma de nos puxar para baixo é muito sedutora. E isso nos leva à quarta busca. Assim como o Dharma não deve ser visto como fardo, a abundância não surge quando nos obcecamos com a aquisição do artha, ou riqueza, de maneira precipitada. A nobre busca do artha, a criação consciente de riqueza, só é possível em um belo estado de ser. No belo estado de ser, não somos motivados pela obsessão por ganhar sempre, nem pela ansiedade de perder. A criação da riqueza deixa de ser uma guerra. O sucesso não é mais uma questão de vida ou morte. Nossa jornada para nos sentirmos realizados se torna animada. Com essa consciência, há uma explosão de criatividade e a riqueza passa a nos procurar. E imersos nesse estado conectado criativo, nós despertamos para um propósito maior, algo que esperamos que continue depois de nós e de nossa geração. Ela começa com a compreensão da nossa consciência, nossas capacidades e nossos talentos não são meras ferramentas para expandir nossa influência ou afluência, mas um meio de transformar uma pessoa, uma situação ou o mundo ao nosso redor. Mas o que fazer quando sentirmos que temos um propósito, mas isso não for suficiente para nos libertarmos do estresse e do sofrimento? A busca pelo propósito da vida em um belo estado de conexão. Quero compartilhar a história de um rapaz coreano que criou uma empresa dedicada a melhorar a vida dos animais. Quando nos procurou, ele se sentia deprimido e suicida, pois acreditava que estava fracassando enquanto líder. Muita gente acha que o motivo para a infelicidade no trabalho é a ausência de um propósito, mas ele tinha um. O seu sonho sempre foi usar tecnologia para melhorar a vida dos animais, e seu sistema foi elaborado durante a faculdade. Ou talvez achamos que a infelicidade é causada por
não conseguirmos cumprir o nosso propósito. Mas a empresa desse homem era bem-sucedida e crescia. Quem sabe, então, o motivo para a infelicidade seja algum problema na hierarquia da empresa. Mas nosso aluno não tinha nenhum problema nesse quesito. Então, o que lhe causava seu sofrimento? Porque ele se sentia um fracassado, mesmo tendo criado um negócio promissor que estava alinhado com o seu propósito? Enquanto se aprofundava em sua jornada, o rapaz nos contou mais sobre a situação. Disse que, nos últimos 5 anos, quase 100 funcionários havia pedido demissão da empresa. Ele precisava ser muito persuasivo para mantê-los lá. Porém, não sabia se tinha forças para continuar insistindo. Estava cansado. Cansado de insistir, de incentivar, de persuadir. Em uma jornada espiritual na academia, nosso aluno percebeu que aquela exaustão não vinha do trabalho, mas de seu estado interior. Por dentro, ele era como um homem que subira em uma esteira e não conseguiria mais sair. Tentava provar seu sucesso para o pai, tentava não se sentir inferior aos funcionários inteligentes que entravam na empresa e tentava ganhar o respeito dos diretores em todas as reuniões. O rapaz compreendeu que todas as suas conquistas tinham sido impulsionadas pelo medo de não ser tão bom quanto os outros. Ele era um ser humano desconectado que não respeitava de verdade os funcionários. Sua relação com a equipe era apenas transacional. Enquanto se movia para o seu interior, esse homem despertou para um estado de gratidão por todos os funcionários que apoiavam seu crescimento e sucesso. E começou a se importar com as frustrações e as insatisfações deles. 9 meses após essa jornada transformadora, depois de tentativas de direcionar a equipe para um clima de mais harmonia, a situação dentro da empresa já está mudando. Como essa história mostra, até um profundo senso de propósito pode sofrer com os estados de sofrimento. Quando o trabalho, a carreira e os objetivos são impulsionados pelo estresse, a vida profissional se torna uma zona de guerra do inconsciente destrutivo. Por outro lado, quando seu trabalho é inspirado por um belo estado de ser, vira um parque de diversões para a presença da inteligência universal. Seu estado de ser é como o cavalo que conduz uma carroça na direção que bem entender. A carroça pode ser sua carreira, seus relacionamentos profissionais ou o impacto que você tem em todo o ecossistema. Seus estados lideram o caminho e sua vida vai atrás. Aonde você está indo? Vamos refletir sobre questões básicas. Aonde você está indo? E o que o guia nessa direção? E a partir de que estado você orienta a sua equipe? A partir de que estado o seu gerente orienta a equipe dele? Que cultura você quer encontrar na sua empresa todos os dias ao entrar pela porta? Um estado de estresse ou um belo estado de ser? Um estado conectado ou desconectado? Vamos fazer mais uma pausa. Eu acho que eu vou ter que gravar, vou fazer essa pausa e depois eu vou gravar os demais e deixar disponível para a próxima, que senão as pessoas não vão assistir tudo, tá bom? Elisa. Porque senão vai ficar muito comprida essa nossa leitura. Aí eu faço vou fazer essa pausa para a gente refletir, e depois eu termino essa leitura, faço um outro vídeo, só eu sozinha, e termino a leitura e deixo disponível durante essa semana. Porque senão vai ficar muito longa e ninguém vai querer assistir. Ainda faltam umas 5, 6 páginas aqui. Então, vou fazer dessa forma. Então, vamos fazer uma pausa aqui e refletir para onde está indo o nosso... Para onde a gente está sendo guiado. Em que direção estamos indo? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente.
nesse momento, o que está dirigindo sua decisão de carreira? Você está se sentindo ansioso? O seu trabalho, ele serve apenas para pagar as contas? E se você tivesse dinheiro, você pediria demissão sem nem pestanejar? Sairia do seu trabalho? Ou está seguindo sua frustração e raiva? O seu trabalho é uma maneira de fortalecer o seu valor para si mesmo, para o seu parceiro, seus pais, seus irmãos, seus inimigos, seus seguidores? É apenas para fortalecer? Ou você está sendo guiada pelo tédio? O trabalho, ele é apenas uma maneira de escapar do enfado da vida, um modo de você matar o tempo. O que você está seguindo? Aonde que você quer ir? Nesse instante, apenas observe a sua verdade interior sem resistir. Este último momento de reflexão, ele revelou algo para você? Você está seguindo sua alegria, sua gratidão ou sua compaixão? Ou permitiu que o medo e a ansiedade bloqueassem o seu caminho de abundância? Quando despertamos para a consciência da riqueza, nós desfrutamos com todo o processo de criação. Nós nos tornamos conscientes do impacto que o nosso servido tem na vida de outras pessoas e do impacto que o trabalho e o serviço dos outros têm em nossa vida. E independentemente de você ter refletido sobre esse assunto ou não, essas coisas todas, elas têm um impacto tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Vamos respirar profundamente. Então, abrir os nossos olhos.